Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano de volta no nosso quadro Marinitec e a gente vai dar continuidade hoje àquele vídeo sobre o perfeito alinhamento entre o motor de popa e a sua embarcação. E hoje, de forma especial, a gente vai falar sobre um dos elementos mais importantes entre o seu motor e a sua embarcação, que é o reservatório e o tanque de combustível. É muito importante você aprender algumas dicas para que você tenha economia de combustível e não vá danificar nem o seu tanque e nem tampouco a alimentação de combustível do seu motor. Então, antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever aqui como está sendo mostrado em nosso canal e ao final do vídeo deixar o seu joinha para que a gente tenha mais abrangência aí nesse mundo náutico do YouTube. Bom pessoal, o primeiro fator que é de sumar importância é em relação ao tamanho de seu tanque. Claro que isso aí vai determinar a autonomia de andamento de milhas que a sua embarcação vai poder trafegar. Agora, lembrando que a capacidade de peso do tanque cheio, ela tem que ser equacionada para a relação que nós vimos no outro vídeo anterior aqui do canal, a relação de empuxo e carga e força de arrasto do seu motor. Tá? Tem um vídeo aqui, se você quiser acessar o vídeo para ver essa relação de peso. Então, a questão do tamanho do tanque não importa com relação à autonomia que você deseja para o seu motor. Claro que um tanque maior você vai poder correr mais milhas e distância em seu motor. Agora, num tanque menor, a autonomia de distância vai ser bem menor. Bom, uma dica importante que a gente tem que rever em relação ao uso do tanque, principalmente se a sua embarcação é pequena e você vai usar um tanque padrão ou um pouco maior do que esse na sua embarcação, é que a questão da ligação do seu tanque com o seu motor tem que haver um cabo de tubo especial como esse aqui, com o filtro de sucção que vai ser colocado aqui no seu tanque. Então o seu tanque tem que ter a entrada daqui do pino de sucção da sua bomba e a outra extremidade ela vai ser ligada lá no conjunto do seu motor. É claro que essa ligação ela vai variar de cada modelo de motor que você utilizar, seja da marca ou de outros tipos. Tá? Essa ligação aqui ela é própria para determinados tipos de motores Suzuki, então você vai poder ligar com mais facilidade. Lembrando que durante a utilização, quando você for dar a partida, logo que você usar o tanque cheio, lembre-se de que antes de dar partida no seu motor, você tem que fazer o bombeamento manual. Por quê? Porque muitas vezes, se você tiver com seu motor parado por algumas horas, pode acontecer de a quantidade de combustível que esteja na mangueira para a entrada do seu motor não seja na pressão suficiente ou na quantidade suficiente para que a partida possa puxar e iniciar a sucção constante da vareta do combustível até o motor. Então é sempre bom antes você dar o bombeamento antes de fazer a partida elétrica ou manual do seu motor. Outro fator importante para você verificar sempre que você estiver usando o seu tanque de combustível é que conforme o combustível ele for descendo na utilização do seu motor, alguma pressão atmosférica aqui dentro do seu tanque vai ser alterada. Então é importante que na tampa do modelo do tanque que você utilizar como essa tampa aqui, você tenha um suspiro que tenha na tampa para você abrir esse suspiro para que a entrada de ar fora do tanque equalize a pressão de ar dentro do tanque conforme o combustível for descendo. Lembrando que esse suspiro, caso o seu tanque seja modelo antigo e não tenha um suspiro, você mesmo pode criar aqui na tampa um suspiro como foi criado para essa tampa aqui, que é um suspiro removível. Tá? Mas a maioria dos tanques modernos já vem com um suspiro aqui engatável que você pode abrir e fechar para equalizar a pressão do ar aqui dentro do seu tanque. Outra dica importante é que quando você estiver navegando com seu motor de popa e usando o combustível no seu tanque, você tem que lembrar que você não pode deixar o nível do combustível muito baixo, pelo menos acima de 2 dedos aqui, como eu estou mostrando no final do tanque. Por quê? Porque a vareta de sucção ela tem uma pressão que normalmente ela é regulada na forma da melhor pressão para o seu motor em torno de 20% da área de sucção da vareta. Então, se você deixar essa área aqui ela descer muito, a vareta não vai ter pressão suficiente para puxar com a bomba interna do motor a quantidade certa de combustível e pode danificar o seu motor ou fazer
um funcionamento errático da aceleração e da partida do seu motor. Então a dica é, nunca deixe abaixo de 2 dedos o nível mínimo de combustível do seu tanque, sempre deixando um pouco acima de 2 dedos. Outra dica de sumar importância é que há vários meses de uso que você já usa o seu tanque, é sempre bom você fazer algumas limpezas de tempos em tempos internamente no seu tanque, por 3 motivos. Primeiro motivo é que a mistura de restos de combustíveis e crostas que ficam aqui na parede do seu tanque pode sujar o combustível e isso danificar o filtro e até mesmo a bomba de combustível que existe lá no seu motor de popa. A segunda coisa importante em relação da limpeza é que você, com o tempo, você já não conseguirá ver o nível de combustível aqui no seu tanque se ele estiver muito degradado com muitas manchas internas. Então existem líquidos especiais que você pode comprar até aqui na loja, onde você joga o líquido no tanque e faz toda uma remoção de todas as crostas e o tanque consegue voltar a sua cor e transparência original para você acompanhar o nível de combustível. Há quem use varetas para fazer isso, mas a visualização visual aqui externa é a melhor forma de você saber o nível do combustível que existe no seu tanque. E a terceira grande utilidade de você fazer a limpeza do seu tanque é que você vai fazer com que o tanque estenda a vida útil desse plástico aqui, do material plástico dele. Há quem use o tanque de alumínio ou de ferro, mas não é recomendado, porque a impureza metálica ela vai com o tempo descascando do próprio metal e passando para dentro do seu motor de popa. Então, no caso do plástico, se você nunca fizer a limpeza, a tendência é esse plástico ressecar cada vez mais e com o tempo ele trincar e gerar furos na base aqui do seu tanque. Então essas são as dicas aí para você ter um perfeito alinhamento entre o seu tanque e o seu motor de popa. Lembrando que caso a sua embarcação, a popa seja profunda e o seu tanque ele esteja numa ascendência para baixo até a vertical do seu motor da forma que eu estou mostrando, é imprescindível que você não esqueça de bombear antes da partida com bastante tempo a sua mangueira de transporte do combustível. Por quê? Porque na vertical, geralmente quando você para o motor, a tendência é a pressão vertical aqui da mangueira ela diminuir bastante e isso vai empatar o próximo acionamento da partida do seu motor. Então, se o teu caso é esse, de profundidade maior, onde o tanque está bem abaixo do motor, você tem que fazer a sucção manual várias vezes até equalizar a pressão vertical até o seu motor. Então fica aí as dicas para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal falando sobre outros itens da perfeito alinhamento entre o seu barco e o seu motor. Até mais, pessoal!